E aí, pessoal, beleza? Tudo bem? Nossa aula hoje vai ser de um tema bem legal. E a referência vai ser da professora Jaciara Naciuti. Tá? É um texto muito bom, chama Instituição como Via de Acesso à Comunidade. Bem, eu sei que você sabe, porque você já viu no título, né? Mas estou reforçando. Esse texto é muito bom mesmo. Muito bom. Eu recomendo que você leia o original, tá? Bem, vamos lá. A professora ela começa falando, e eu concordo, que as instituições sociais elas ganham força no mundo atual quando o sujeito entra numa universidade, né? Quando ele entra nessa universidade, ele tem várias expectativas, se espera que todas as pessoas no ambiente em questão se comportem como com o prestígio e a função de uma universidade, espera-se que que os objetivos dos alunos sejam comuns, ao menos em parte, né, ao de todos que estão lá, né? Todos sabem e acreditam que se submeterem às regras impostas, que eles precisam submeter às regras antes de entrar no ambiente e que eles vão ser reconhecidos, né? Todos os alunos eles se deparam aí com um ambiente que, se por um lado exerce e promove, né, as regras, por outro, as ações elas são determinadas por necessidades e desejos dos indivíduos. E a instituição, meus amigos, ela é o palco dessa articulação. A gente está falando aqui das universidades, né, mas isso vale para todas as instituições sociais que existem, né, que são instituições que deveriam ser e que são inclusivas, né. Enfim, viver efetivamente os papéis dentro desses ambientes implica aí de um trabalho, né, e precisa que você respeite as hierarquias das relações sociais, gerando aí, consequentemente, relações de poder que permeiam toda e qualquer razão. Vamos esclarecer isso aqui. O que a professora está querendo dizer é que você exerce um papel e dentro dos ambientes, infelizmente, aparece aí uma relação de poder e não de igualdade, né? Por isso, inclusive, está morrendo aos poucos quando as pessoas vão ficando mais cultas, né? Se você for ver, tem muitos professores hoje nas universidades que já não ficam mais na cadeira lá do professor, eles ficam em círculo ou se colocam numa cadeira, porque aí quando você faz um círculo, eles colocam lá, você está em pé de igualdade, né? Porque a relação de poder, ela existe já para te subjugar. A instituição, meu amigo, ela é tudo aquilo que se estabelece no social, aquilo que é reconhecido por todos como fazendo parte de um amplo sistema. Nessa concepção institucionalizada, e ela tem que ser reconhecida aí pelo Estado, né, e pela sociedade como uma instituição. Essas instituições elas são ligadas à cultura local, influenciando e sendo influenciada pelo contexto social, político, econômico no qual se inscrevem e que atravessam aí na sua história, né? E precisa se incluir no sistema como um símbolo de objeto. Então, quando você para pensar numa psicologia, na visão da psicologia social, os processos individuais eles são considerados como tendo o mesmo grau de importância que os processos sociais. E, na verdade, o social atua de forma determinante sobre o comportamento individual, na representação que ele faz de si mesmo, dos outros e nas relações que eles mantêm com o outro. Assim, o que a professora Jaciara está dizendo aqui é que hoje a psicologia ela funciona nessas vias, nessas instituições que deveriam ser como via de acesso, como uma ciência que avalia apenas o individual, ignorando o papel da historicidade e o papel social, a força que exerce na vida da pessoa. Tanto nas representações que a pessoa faz de si mesma, quanto na representação que ela faz dos outros, como na representação que ela tem das relações que ela mantém, né? E a psicologia ela não pode só olhar o indivíduo, né, o ser humano e individualizá-lo, né? E pressupor que aquela ação dele vale para todas, né? Todas as pessoas. Bem, até porque tudo que existe, né, que se refere à vida coletivizada, ela é organizada assim, se refere a todos os indivíduos, a não um especificamente. Bem, o que importa e que é fato é que na psicologia existem aí diversos olhares e conceitos diferentes
e diversas, né, divergentes opiniões entre si sobre esses pontos de vista. Mesmo assim, a gente tenta aqui estabelecer relações entre a nossa teoria, visando uma maior compreensão de realidade, né, que é complexa e impossível de ser explicada a partir de um único olhar. A professora Jaciara está falando aqui que a partir de um ponto de vista único você não consegue olhar toda a psicologia. Mas eu concordo com ela, tá? Mas eu deixo já um aparente, né, um parênteses aqui. Vamos abrir um parênteses. A teoria ela tem que explicar tudo. Ela tem que explicar no mínimo máximo de que ela puder. Né? Você não pode aí, até porque para não gerar um ecletismo teórico, ficar misturando as concepções ideológicas do sujeito. Né? Mas eu consigo perceber aqui que a professora é de orientação de esquerda, tal, que ela é uma professora de psicologia social, né? E por isso que eu resolvi fazer essa aula, porque o texto é bom. Tá? Bem, a concepção do ser histórico, segundo Sylvia Lane, inclui aspectos ideológicos e da consciência, e esses aspectos que marcam a atividade do homem na sociedade, contribuindo assim para a análise psicossocial junto a grupos, instituições e comunidade. Primeiro que você tem que saber que a psicologia social existem duas ramificações muito fortes, que é a psicologia social crítica, que é a psicologia social sociológica, que é uma psicologia social crítica, e a psicologia social psicológica, que é uma psicologia social mais americanizada. Isso ninguém te ensina na faculdade. Eu não conheço uma faculdade hoje que ensine isso, e são pouquíssimos os professores que têm ciência desse ponto, né? Não misturam tudo. Enfim. A psicologia social sociológica, ela fala nessa questão, ela traz à luz essa questão da historicidade do sujeito, né? Do aspecto, dizendo que o homem é mais do que um mero indivíduo, né? E aponta todas as ideologias que as teorias têm. Né? E ela é muito representada brava e fortemente pela professora Sylvia Lane, professora Ana Bock, José Leão Kuroshik, né? E tem também a psicologia social psicológica, que é aquela psicologia social mais americanizada e que provavelmente é que você estuda na faculdade, que é a psicologia social do Haroldo Rodrigues, né? E de todos os autores que ele cita no Handbook of Psychology, Social Psychology, tá? Eu gosto também do Haroldo Rodrigues, eu acho muito bom, entendeu? Eu acho muito bom, mas assim, eu entendo que a Sylvia Lane ela é mais próxima da minha realidade. Inclusive eu já tive contato com o professor Haroldo Rodrigues, tá? A gente conversou muito por e-mail na época que eu estava fazendo meu TCC, porque ele me ajudou bastante. E só que isso não quer dizer nada, né? O que eu quero dizer, eu acredito, Harley, né? Acredito muito nas coisas que a Sylvia Lane fez. Só que o problema das teorias da Sylvia Lane, da linha de pensamento da Sylvia Lane, é que não é só psicologia, né? Ela é mais que isso, ela se mistura com outras disciplinas e perde um pouco o foco, que é o psicológico, né? Às vezes, tá? Bem, a concepção do ser histórico, segundo Sylvia Lane, inclui as ideologias, a gente já falou, né? Mas enfim, fala que a atividade do homem na sociedade, ele precisa contribuir com as comunidades, né? Essa análise psicossocial institucional, né, da Sylvia Lane, se filiou a partir das correntes teóricas e metodológicas de diferentes origens. E você tem que saber, e é bom você ler, Kurt Lewin, Sigmund Freud, Karl Marx, né? Embora eu não goste de Freud, eu gosto muito da teoria da Sylvia Lane. Por isso que primeiro que eu sou um cara behaviorista, né? Eu acredito na psicologia do Haroldo Rodrigues. Só que eu acredito muito que a gente tem que fazer algumas coisas que a psicologia social da Sylvia Lane promove, tá? E não é ecletismo teórico ou contraposição de pontos de vista, não. Algumas coisas, assim, eu não acredito no modelo psicológico da Sylvia Lane, isso eu acredito no modelo psicológico do Haroldo Rodrigues, tá? Mas eu acredito que o trabalho que a Sylvia Lane fala, que a gente tem que fazer nas bases, precisa mesmo. Né? Porque a gente precisa buscar mudança nas relações sociais. E também pelo questionamento, não só pela prática social cristalizada que é imposta pela sociedade. Né? Mas a gente tem que refletir sobre a condição histórica que permeia as relações institucionais com a pessoa. Até mesmo porque a gente mantendo aí essas especificidades teóricas, a gente procura, através da interdisciplinidade, chegar a um ponto mais perto do objetivo, que é ajudar o sujeito, né? Ao menos se relacionarem socialmente. Então o psicólogo ele tenta olhar para a realidade institucional enquanto objeto complexo de pesquisas, dotado de um sistema simbólico que dá aí um sentido social
né, atravessado por um imaginário social, produto e produtor de imaginários individuais. Isso é legal da Silvia Lane. Aqui eles estão falando aqui é o seguinte, que o imaginário social individual, o eu individual, ele nasce a partir de uma... né, a gênese dele está no social. E aí, pessoal, uma coisa legal que você tem que entender é que o conceito de instituição como estrutura social inclui, primeiro, organização, segundo, espaço social, o terceiro é o símbolo, né, e por fim o psicológico, que é onde se encontra a organização. Né, constitui assim uma identidade instituída sobre uma lei própria, né, interiorizada num sistema de regras, e que inclui ainda a transmissão de um saber que lhe é próprio, né, que é totalmente ligado aí a uma ideologia de valores, né, de informação, né, de cultura, né, conforme analisa o Michel Barros, né. Então, as instituições, elas são manifestações concretizadas das realidades da vida, da sociedade. Então, ela tem que servir como uma via de acesso inclusora. Não precisam de estabelecimentos para existir, mas precisam de estabelecimento que criem suas próprias leis, que gerem códigos e regras, assumam suas ideologias, costumes, prêmios, né, e que transmitam isso sem limites. Uma coisa legal é que ela cita que o Pearson, né, ele diz que a comunidade, né, as comunidades, elas surgem do simples fato de vivermos em simbiose, de vivermos juntos no habitat de indivíduos semelhantes e diferentes, e da competição corporativa que se empenha. Você vê que é legal, né? Então a gente pode supor aí, sem grandes riscos de erro, que a ênfase e a prioridade dada ao trabalho de psicologia social deve trabalhar em questões graves da sociedade brasileira, né? E mesmo que, né, nesse imenso que separa os grupos sociais, esse abismo, né, a gente precisa trabalhar em função das desigualdades de renda, desigualdade de condição, porque a oportunidade, ela existe, o que não existe é condição. Inclusive o descaso dos setores públicos para essas comunidades. Ah, tá, mas o que você quer, Harley? Que eu vá lá e que eu faça com as minhas próprias mãos? Não, cara. Mas é que você crie grupos que ajudem essas pessoas a entrar num processo de reflexão profundo, ou que você trabalhe dessa forma, né? Que você não se resguarde na sua clínica atendendo meia dúzia de gente rica, até porque o cara, na crise, ele não vai pagar 80, 90 reais na sua consulta, ele vai comprar feijão, né? Comprar arroz. Então, se ele tiver que tirar, a primeira coisa que ele vai tirar é psicólogo. Você precisa fazer um trabalho mais de base, né? Lógico, você não vai ficar milionário, mas vai te ajudar bastante. Então, na linha da ecologia, da psicologia ecológica, da ecologia social, né, da ecologia humana, os pesquisadores da psicossociologia, eles buscam atender as relações do homem e de grupos com espaços construídos, né, seja nas metrópoles, nas zonas rurais, seja na remoção das comunidades, enfim. Ele precisa trabalhar no âmbito familiar, da profissão, do lazer. Chegou meu amiguinho aqui, eu vou apresentar meu amiguinho para vocês, espera aí. Vou apresentar para vocês o Belinho. Hoje eu não estou no IPSI, tá? Hoje é meu dia de folga, estamos num sábado. Vou apresentar o Belinho para vocês. Fala, Belinho, para ele, salsichinha do painho. Né? Pessoal, desculpa a interrupção, mas é que ele chegou e eu não poderia deixá-lo, né? Deixar ele de lado aqui, né? Tenho que dar o mínimo suporte para o meu amiguinho. Mas enfim. O que a gente tem que dizer é que as instituições, elas têm que servir como incluidoras de pessoas, não como excluidoras de pessoas, né? Não colocando as pessoas afastando do que elas precisam, que é se incluírem, né? Clarificando tudo que as ideologias escondem, né? Definindo em grande parte que o modus operandi hoje da sociedade não é a melhor, né? E aí que a instituição ela tem que servir como via de acesso, né? Até porque as pessoas, elas precisam vivenciar tudo que elas participam, tá? Bem, eu espero que você tenha gostado da aula. Qualquer dúvida, sugestão, se inscreve, pergunta aí. Você pode perguntar pra gente pelo site, pode perguntar por aqui mesmo, a gente responde. Se eu não responder, o Marcos ou o Fredson, que são psicólogos lá do IPSI, eles vão responder. Enfim, a gente vai te responder. Visita o nosso site www.ipsi.com, porque esse texto vai estar lá descrito, tá? E assim, como todas as nossas outras aulas.
Se inscreve no canal, se quiser me seguir no Instagram é Harley Pacheco, eu tenho 2 Instagrams, tem um Instagram é Harley Pacheco Psicólogo. Fica à vontade, valeu?